Estamos de volta! Tudo bom, sexto ano? Sou a professora Desirê, professora de matemática, e vamos dar continuidade à nossa Semana do Conhecimento. Lembram lá tudo que a gente viu na aula passada? O início lá dos vídeos da geometria é o que nós veremos ali hoje. Vamos dar continuação. Mas antes disso, aqueles avisos que são muito importantes e vocês já deveriam saber de cor, hein? O que vocês têm que fazer todo dia? Entrar lá no Classroom, resolver as atividades. Cada dia de aula gera uma aula lá no Classroom. E essa aula lá tem um link obrigatório. Vocês têm que clicar nesse link obrigatório, responder a atividade, clicar em finalizar para garantir a frequência de vocês, hein? E também não esqueçam de ler o mural. Lá no mural do Classroom, o professor de vocês vai estar colocando os avisos de quando terão as aulas ao vivo pelo Meet. Então, é muito importante que todos vocês participem. Não deixem o prof de vocês sozinho lá, abandonado. Conversem, a chance de matar a saudade do professor, matar a saudade dos colegas, hein? Então, participem. E vamos continuar aqui, ó. Sólidos geométricos. Iremos construir os seguintes poliedros: o cubo, prisma de base pentagonal, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada e o octaedro. Então, essa foto que tem aqui na tela para vocês são os sólidos que eu trouxe hoje, que eu vou estar mostrando depois para vocês esses sólidos. Muita atenção, gente, para poder construir certinho, tem que prestar atenção lá, usar o material que vai estar aqui que a prof vai falar. Lembro lá na outra aula que tinha uma lista de material que eu passei para vocês e pedi para que vocês pegassem esse material para a aula de hoje? Então, o que era? Palito de espetinho, palito de dente, jujuba, daquela balinha de goma macia, lápis, borracha e uma folha, certo? Então, tudo isso nós vamos estar usando hoje. Espero que vocês estejam com o material aí, hein? Vamos começar? Porque agora nós vamos aprender a montar o sólido geométrico de uma forma diferente. Lembram que eu prometi para vocês uma forma gostosa, uma forma diferente, não só papel e cola, né? Então, vamos juntos com a prof, ó. Pirâmide de base triangular. Você sabia que o menor poliedro que pode existir é a pirâmide de base triangular? Duvido que você sabia, hein? Mas por que, prof? Nós vamos construir ela e a prof explica para vocês depois. Então, vamos juntos aqui, ó. Para construir a pirâmide de base triangular, nós vamos precisar de 4 jujubas, que são as balinhas de goma, e 6 palitos de espetinho. Por que de espetinho e não de palito de dente? Pode ser o palito de dente também, mas nós vamos construir alguns sólidos maiores e outros sólidos menores, para a gente poder ver ali essa questão da proporção, do tamanho de um sólido para o outro. Tranquilo? Então, vamos pôr a mão na massa, né? Montagem passo 1. Ligue os palitinhos com as jujubas formando um triângulo. Então, igualzinho tá aqui na imagem. Vocês vão perceber que a prof vai falar assim, ó, passo 1, passo 2, passo 3. Para cada sólido que a gente vai montar, vai ter a imagem aqui e vocês têm que ir montando de acordo com o que a imagem está mostrando para vocês. Realmente um passo a passo. Tranquilo? Então, montem esse primeiro passo e daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram fazer o primeiro passo? Olha que não é difícil, hein? Olha quanto sólido a gente já montou aqui. Eu montei e vocês vão montar. Então, é só seguir o passo a passo. Tranquilo? Então, vamos para mais um passo? Olhem aqui então, montagem passo 2. Na parte de cima das jujubas, coloque os palitinhos levemente inclinados. Então, olhem ali, ó, nós tínhamos um triângulo embaixo. Agora, em cada jujuba que estava embaixo, nós vamos colocar palitinhos inclinados, porque é uma pirâmide, eles vão ter que se juntar. Então, tem que ser inclinado. Façam aí, daqui a pouco a gente continua. Conseguiram colocar eles inclinados? Se vocês não colocam ele inclinado, os palitinhos não vão se juntar e não vão formar a pirâmide, hein? Muito cuidado! Vamos para o próximo passo. O passo 3, ó. Agora, coloque uma jujuba juntando os 3 palitinhos inclinados. Então, a pirâmide, ela se junta em uma ponta só, não é isso? É isso que nós vamos fazer. Para nós juntar essas pontinhas ali, nós vamos precisar de uma jujuba. Façam igualzinho tá na foto e daqui a pouco a gente volta para ver se vocês fizeram certinho. Conseguiram juntar? Prof, o meu não juntou porque um palito ficou torto. Gente, a importância ali de você ver a medida certa e poder juntar. Por isso que a gente está usando jujuba. Se você espetou de um lado que não era o lado certo, tira o palito, espeta do outro ladinho até a gente conseguir formar ali o nosso poliedro. E a prof, então, montou aqui com vocês, ó. Ali como que tem que ficar? Olhem só então, nós temos aqui a nossa pirâmide de base triangular. E a prof falou para vocês o quê? Prof, por que ele é o menor poliedro que eu posso formar? Lembram que eu deixei essa pergunta no ar para vocês pensarem? Então, olhem aqui, ó. Eu tenho que ter pelo menos 3 faces laterais para eu poder fechar o poliedro. E se eu tenho essas 3 faces laterais para fechar o poliedro, eu vou ter um buraco embaixo, eu tenho que ter uma tampa para fechar, ou seja, uma base. Então, eu preciso de, no mínimo, 4 faces para montar o nosso poliedro, 3 faces laterais e uma base. Por isso, esta pirâmide aqui, de base triangular, é o nosso menor poliedro. Tem um tempinho aqui, ó, conseguem ver? Montou igual? Conseguiu? Espero que sim.
Vamos continuar então montando mais sólidos. Às vezes no início fica um pouco meio difícil, depois vocês vão pegando o jeito. Então, vamos continuar? Olhem lá então, vamos montar agora uma pirâmide de base quadrada. Prof, pirâmide não é tudo a mesma coisa? Nananina não. A base muda totalmente o design, a forma ali da nossa pirâmide. Então, para montar a nossa pirâmide, o que nós vamos precisar? De 5 jujubas e 8 palitos de espetinho. Passo 1. Como ela é uma pirâmide de base quadrada, ligue os palitinhos com as jujubas formando um quadrado, igual na nossa foto aqui, hein? A anterior era um triângulo, agora um quadrado. Façam aí, daqui a pouco a gente volta. Conseguiram? Tá fácil, hein? Molezinha. Vamos para o passo 2. No passo 2, na parte de cima das jujubas, coloque os palitinhos levemente inclinados. Igual anteriormente, tem que estar inclinado para poder fechar a nossa pirâmide. Façam aí, daqui a pouco a gente continua. E agora que os palitinhos estão inclinados, a gente precisa o quê que a prof falou? Juntar eles. E com o que nós vamos juntar? Com uma jujuba. Então, olhem lá o próximo passo, passo 3. Agora, coloque uma jujuba juntando os 4 palitinhos inclinados. Ou seja, vamos finalizar ali o nosso poliedro. Juntem aí e daqui a pouco a gente volta. E aí, vocês conseguiram
Olhem só aqui como tem que ficar a pirâmide de vocês. A prof também fez a pirâmide. Olhem aqui então a nossa pirâmide de base quadrada. Se você fez ela bem certinho, você vai ter encontrado essa pirâmide aqui. Prof, ela fica meio mole, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, fazer ali com jeitinho a montagem para não ficar tudo torto, tá bom? Qual é a diferença dessa pirâmide para outra? Só a base? Não. Se eu mudo a base da minha pirâmide, eu vou mudar a quantidade de faces que tem na minha pirâmide. Pensem nisso que vai ser na próxima aula um exercício sobre esse, hein? Vamos continuar montando então mais sólidos geométricos? Vamos para mais um então, hein? Vamos montar agora o cubo. Quem nunca brincou com o cubo? Cubo? Sim, o dado, aqueles dados de jogos que tem vários números que a gente joga ali. Esse daí tem o formato de um cubo. Vamos montar ele então. Para montar o cubo, nós precisaremos de 8 jujubas e 12 palitinhos de dente. Por que o palito de dente? Porque nós já construímos 2 sólidos grandes, vamos construir um menor, e porque como ele vai ser muitos lados e faces e arestas, o que vai acontecer? Se eu usar um palito muito grande, ele vai ficar tudo molengão assim, ó, não vai parar. A gente precisa que ele fique paradinho, durinho ali no lugar, então vamos usar palito de dente, certo? Vamos para o primeiro passo então. Montagem do passo 1. Ligue os palitinhos com as jujubas e construa 2 quadrados. Prof, o cubo tem 6 quadrados. Por que eu vou construir só 2? Daqui a pouco eu respondo. Façam aí. E aí, conseguiram montar o palitinho de dente? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque as duas pontas, elas são ali bem afiadinhas, né? Então, para vocês não se machucarem na hora que vocês forem empurrar a jujuba no palitinho, não machucar a ponta do dedo de vocês, tá bom? Então, tomem muito cuidado. Conseguiram formar os 2 quadrados? Lembra que o quadrado tem que ter 4 lados iguais. Ai, prof, quebrei um palitinho, posso pôr só a metade dele? Não, você troca por outro, tá? Só vai encaixar o sólido se você fizer o passo a passo certinho, igual a prof tá explicando, tá bom? E agora? E agora a gente tem que ir para mais um passo, o passo 2. Então, olhem ali, ó. Na parte de cima das jujubas, de apenas um quadrado, coloque os palitinhos na vertical. Apenas um quadrado. Você vai colocar os palitinhos ali na vertical, porque ele vai servir de apoio para a gente encaixar a outra parte em cima, tá bom? Então, façam aí, daqui a pouco a gente continua.
Então, o palitinho na vertical, ele com o palitinho da base, ele tem que formar um L, fica bem certinho, que é o nosso ângulo reto, lembram lá? Um ângulo de 90 graus. Por quê? Para a gente poder encaixar a outra parte e ficar bem construído o nosso cubo, não ficar torto, né? Então, vamos para mais um passo, o passo 3. Agora, encaixe o outro quadrado em cima dos palitinhos verticais que você acabou de montar. Prof, o que você fez ali? Eu vou voltar, olhem aqui, ó. Vocês não montaram isso aqui? Com os palitinhos na vertical para cima? Agora, o que você tem que fazer? Pegar o outro quadrado e encaixar em cima, porque encaixando a gente encontra o nosso cubo. Tranquilo? Encaixem aí certinho e daqui a pouco a gente vê se vocês fizeram certinho. E aí, vocês conseguiram construir? Então, ali, ó, como que tem que ficar o nosso cubo? Então, olhem aqui, prestem bem atenção, ó. Com palitinhos de dente, nós percebemos que ele fica bem mais estruturado. Se você quiser na sua casa lá formar o cubo com o palitinho de espetinho, você pode, né? Teimosinho, vai lá, vai querer montar, mas você vai perceber o quê? Que ele vai ficar molinho, os lados vão começar a cair, porque ele não vai ter a estrutura necessária que precisa para segurar o nosso cubo e deixar ele nesse formato. Tá bom? E o porquê que a prof falou das proporções? Porque se nós, por exemplo, aqui na parte de cima do cubo, pegar um palitinho de dente e na parte de baixo pegar um outro palito maior que o de dente, nós não vamos conseguir encaixar o nosso cubo. Os sólidos geométricos, eles têm que ter as proporções ali perfeitas, as medidas perfeitas para poder encaixar um lado no outro, uma face na outra. Se a gente não consegue encaixar, nós não vamos conseguir fechar o nosso poliedro. E se nós não fechamos o poliedro, não vai ter um sólido geométrico. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a montagem, tá bom? Conseguiram? Ficou assim igual da prof? Ficou? Não ficou? Prof, usei jujubas coloridas. Posso? Lógico que pode, meu amor. Jujuba, você vai usar a cor que você quiser, tá bom? O importante é ter um cubo. Tranquilo? E aí, vamos para mais uma montagem, hein? Olha quanta montagem, quanta mão na massa que a gente tá tendo hoje, né? Ai, 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 eu acho que eu tô até vendo vocês comendo as jujubas enquanto vocês estão montando os sólidos. Não esqueçam que nós temos que montar mais sólidos. Vai chegar no final, não vai ter jujuba pro sólido. Cuidado, hein? Depois vocês comem. Vamos montar mais um sólido, então. Agora aqui, o prisma de base pentagonal. Prof do céu, o que é isso? Falou um palavrão, né? Porque nós estávamos vendo pirâmide, cubo, coisas que a gente já sabe. E agora vem um prisma de base pentagonal? Isso mesmo, a prof já vai explicar para vocês o que é. Para nós montarmos este prisma, nós vamos precisar de 10 jujubas e 15 palitinhos de dente. Olha quanto material, hein? Presta bem atenção no passo a passo. Então, passo 1. Ligue os palitinhos com as jujubas e construa 2 pentágonos. O que são pentágonos, prof? Por que o nome é prisma de base pentagonal?
A base, para quem não lembra, é aquela parte que vai embaixo e a outra que vai em cima ali do nosso prisma, que vai dar o suporte e a sustentação para ele. Essas bases são iguais no prisma, elas são semelhantes para a gente poder conseguir encaixar. E quando eu falo pentagonal, é porque a base é um pentágono. O que é um pentágono? É lá o nosso sólido com 5 arestas, 5 lados ali a gente vai ter no pentágono. Então, construam 2 e daqui a pouco a gente volta. Conseguiram? Montaram ali? Ai, prof, eu acabei montando um triângulo. Ai, 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 hein? É só olhar na imagem e montar de acordo com a imagem, tá bom? Então, ali o pentágono tem que ter 5 lados, montando com o palitinho de dente certinho, você vai ver que eles vão ficar na mesma proporção, na mesma medida, semelhantes. E agora, prof, agora vamos para mais um passo, o passo 2. Na parte de cima das jujubas de um pentágono, coloque os palitinhos na vertical. Lembra que nós fizemos isso lá no cubo? Por quê? Nós vamos dar a estrutura para que a outra base tampe a parte que a gente precisa do poliedro. Então, olhando na imagem, façam aí, daqui a pouco a gente constrói. E agora? Ai, prof, eu coloquei bem rápido ali e eu já tampei. Será que você fez certo? Olhem aqui então o passo 3. O passo 3 nós vamos fazer igual nós tínhamos no cubo anteriormente. Nós tínhamos aqui, ó, os palitinhos na vertical. No passo 3 a gente pega esse pentágono e tampa em cima daqueles palitinhos, ó. Tem que montar desta forma. Então, encaixe o outro pentágono em cima dos palitinhos verticais que você acabou de montar. Encaixa aí, monta ele e daqui a pouco a gente vem conversar mais.
Conseguiram montar? Conseguiram encaixar ali certinho? Acho que sim, né? Vamos ver então como que ficou. Ele tem que ficar assim, ó, igualzinho tá ali na nossa foto. Prof, a senhora não fez? Fiz! Olhem aqui então juntos com a prof, ó. Prof, o meu não ficou assim. O meu ficou assim. Tem diferença? Você colocar ele deitado, ele em pé, ele mudou a forma dele, o formato dele, as dimensões, a largura, a altura e tudo. Ele mudou alguma coisa aqui? A quantidade de jujubas? Ele não mudou, né? O que talvez mudaria um pouquinho seria só a altura, dependendo do exercício que a gente vai usar, ó. Porque ele aqui de lado, ele tem uma altura. Se eu levantar ele, ele vai ter uma altura um pouquinho maior. Isso é muito importante na resolução de alguns exercícios futuramente, tá bom? Mas nós encaixamos aqui os lados e nós tivemos o nosso poliedro, tá? A prof falou aqui para vocês, ó, por que é prisma de base pentagonal, prof? O que é o prisma, gente? O prisma, ele é um poliedro que ele tem faces laterais, todo ao redor dele, as faces, e o que faz ele ser um prisma é porque ele vai ter duas bases paralelas semelhantes. O que são isso? As duas tampas, a que fecha embaixo e a que fecha em cima. E para poder encaixar certinho, elas têm que ser semelhantes, ter as mesmas medidas, a mesma proporção. Então, isso que faz ele ser um prisma, faces laterais e duas bases paralelas. E por que ele é um prisma de base pentagonal? Porque nas suas bases nós temos o pentágono. Tudo bem? Tranquilo? Prof, esse foi um pouco mais difícil, né? Sim, mas a gente não pode ficar só na moleza. A gente tem que treinar, fazer um pouquinho mais difícil também, não é verdade? E agora nós vamos para a nossa última construção, o nosso último poliedro. Ele é um pouquinho mais difícil, hein? Então eu confio que vocês vão acertar. Vamos juntos com a prof? Vamos construir o octaedro. Prof, não é octógono? Não, é octaedro, porque nós estamos falando do poliedro, tá? Então, para construir o octaedro, nós vamos precisar de 6 jujubas e 12 palitinhos de espetinho. Ele vai ficar um sólido bem grande, né? Então, vamos juntos para o passo 1. Construa uma pirâmide de base quadrada igual fizemos anteriormente. Lembram lá que nós construímos uma pirâmide de base quadrada lá no início? Então, ela vai ser a nossa parte fundamental para conseguir montar o nosso octaedro. Então, olha aí nessa pirâmide que você já construiu, veja como que você fez, relembra que você tem que construir de volta. Igualzinho tá ali na imagem, construam a pirâmide e daqui a pouco a gente continua. Conseguiram construir a pirâmide? Acho que sim, vocês já fizeram isso anteriormente, né? Prof, fiquei com preguiça, eu vou usar a mesma que eu tinha antes. Não, por quê? Porque nós vamos usar todos esses poliedros na nossa próxima aula e você não pode pegar e já desmontar, hein? Então, presta atenção. Construiu a pirâmide foi o passo 1. Agora vamos para o passo 2. Lá no passo 2, o que nós temos que fazer? Olha bem atenção aqui nesta foto.
Nós pegamos e viramos a nossa pirâmide, ó. Nós deitamos ela, porque na parte de baixo nós vamos ter que encaixar mais palitinhos. Então, olha o que ele fala aqui pra gente, ó. Agora, vire a pirâmide e encaixe em cada jujuba um palitinho levemente inclinado. Por quê? O que é o octógono? É igual aquele balãozinho de festa junina. Nós temos aqui a pirâmide, uma viradinha para baixo e a outra encaixada viradinha para cima. Então, por isso que nós viramos a pirâmide e encaixamos aqui os palitinhos. Nós vamos colocar eles inclinados, por quê? Porque nós precisamos juntar essas pontinhas depois. Tranquilo? Façam aí, confiem em vocês, hein? E daqui a pouco a gente continua a montagem. E aí, vocês conseguiram? Vocês prestaram atenção numa coisa que a prof falou? Será que vocês estão bem atentos no que eu estou falando? Lá no início dessa montagem, o que a prof falou? Que é um octaedro, né? E não um octógono. E eu acabei de falar octógono. Ai, prof, onde você está com essa cabeça? Pois é, né? Então, presta bem atenção. O octógono, por que ele não é um octógono? Porque o octógono é uma figura com 8 lados, é uma figura plana, tá? Aqui nós temos uma figura tridimensional. Então, ele é o nosso octaedro, porque vem de poliedro, tá bom? E daí, conseguiram montar os palitinhos inclinados? Agora, eles ficaram ali faltando o quê? Juntar. Faltou uma ponta para a gente poder juntar, uma jujuba, que é o nosso próximo passo. Olhem aqui, agora coloque uma jujuba juntando os 4 palitinhos inclinados. Quando vocês montarem e juntarem os 4 palitinhos, você vai encontrar o nosso octaedro. Juntem aí e daqui a pouco a gente volta. Conseguiram juntar? Se vocês juntaram certinho as pontinhas, vocês encontraram o nosso octaedro. Então, olhem aqui como ele fica. E o porquê que ele é um octaedro? A prof já falou, hein? Octaedro, edro são as faces, octa são 8. Significa que este poliedro aqui tem 8 faces. Então, vamos olhar aqui, ó, a parte de cima, 1, 2, 3, 4, e na nossa parte de baixo, como ele é semelhante, também vamos ter mais 4, ó. 1, 2, 3, 4 faces. Essas 4 faces embaixo e em cima, nós teremos 8 faces no nosso octaedro, tá? E vocês olhando ele aqui, será que vocês já não viram essa forma em algum lugar? Não? Ninguém?
Ninguém sabe? Prof, eu tô respondendo em casa, você não tá ouvindo. Pois é, mas eu espero que vocês estejam respondendo aí mesmo, tem que participar. Esse daqui é um poliedro que a gente vê muito na festa junina, nos balõezinhos de festa junina. Quem nunca viu, hein? Esse é o nosso octaedro. E com isso nós terminamos praticamente uma oficina, né, da montagem dos poliedros. Olha só como é diferente, gente. A gente pegar algo planificado, que é aquele desenho, cortar, passar cola e montar. E quando nós pegamos ele separado assim com os palitinhos e com as jujubas. Por que é diferente? Porque aqui nós estamos conseguindo ver e sentir todos os vértices e as arestas. E quando nós montamos ele, nós conseguimos ver as faces, tá? Coisa que lá no desenho que já vem planificado, ele já está montado. Aqui nós estamos construindo, essa é a grande diferença. Mas acabou, prof? Não, não acabou, porque nós montamos. Agora vamos ver a matemática dentro dele? Vamos juntos com a prof. Então, olhem aqui, ó. Figuras geométricas planas. Você deve ter notado que os poliedros que nós montamos são formados por formas geométricas planas. Você lembra quais são elas? Vamos olhar um por um e retomar? Presta atenção então. Pirâmide de base triangular. Então, nós temos aqui, ó, a foto da nossa pirâmide, que é o poliedro que a gente acabou de montar lá no início, que eu mostrei para vocês. E nós vemos que o quê? Que a nossa pirâmide, ela é formada por triângulos. Ela é inteirinha formada por triângulos, ó. A base tem um triângulo e as faces laterais têm 3 triângulos. E esses triângulos são semelhantes, à mesma medida ali. Então, qual é a nossa forma geométrica plana? O triângulo. É o triângulo que vai montar essa nossa pirâmide de base triangular. Tranquilo? E o nosso próximo poliedro aqui, ó. No nosso próximo poliedro, nós temos a pirâmide de base quadrada. Lembram dela? Então, a pirâmide de base quadrada, ela ficou desta forma aqui, que a base, que é o carinha que vai embaixo, tinha o formato de um quadrado. E as faces laterais que fecham a nossa pirâmide são triângulos. Então, aqui, ó, nós temos já 2 formas geométricas planas diferentes, que é o quadrado e o triângulo. Lembram disso? Tá com dúvida? Olha ali no poliedro de vocês. Olha o que a prof está falando. Se você construiu, você está com ele ali na sua mão, é a oportunidade que você tem de olhar e ver tudo aquilo que a prof está explicando para vocês. Essa é a importância de se construir, tá bom? Vamos para o próximo aqui então, ó, o cubo. O cubo, prof, a gente montou ele de uma forma meio diferente, lembram? Nós primeiro montamos 2 quadrados, para depois juntar e unir esses quadrados. Só que quando nós unimos os quadrados, nós não temos mais apenas 2 quadrados. Nós teremos quantos quadrados que formam um cubo? 6 quadrados semelhantes. O que é isso? 6 quadrados com mesma medida, para eles poderem encaixar um no outro. Então, qual é a forma geométrica plana do nosso cubo? O quadrado. Teremos 6 quadrados, certo? Estão olhando aí certinho nos poliedros? Olha aí, hein? O nosso próximo aqui é o prisma de base pentagonal. Lembram do prisma de base pentagonal? É esse aqui, ó. Esse aqui que nós montamos. Lembra que a prof explicou para vocês? Eu posso ter ele assim, eu posso ter assim, virar os lados, mas nós vamos olhar ele desta forma aqui, ó. Então, o prisma de base pentagonal, ele é um pouquinho mais difícil da gente estar analisando. Por quê? Porque ele tem partes ali um pouco mais difíceis e diferentes do que a gente usa sempre, né? A gente usa lá o retângulo, paralelepípedo, usamos quadrado, né? Aqui nós vamos estar usando, igual a prof explicou antes, o pentágono.
pentágono. Então, a prof vai virar aqui para vocês verem melhor, ó. Olha lá, vira o seu sólido também e olha também no seu sólido, ó. Aqui nós temos um pentágono porque ele tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono, certo? Então, nós temos quantos pentágonos que formam as nossas bases? 2, um que está aqui na frente e o outro que está aqui atrás, tranquilo? Esses são as nossas bases. Mas quando a gente vira ele aqui, quem são as faces laterais? Então, aqui, quem é a forma que está, qual é a forma que está na lateral do nosso poliedro? É o quê? É um retângulo? Será que é um retângulo? Não, né? Nós temos aqui os nossos quadrados. Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. 5 quadrados semelhantes que formam toda a nossa lateral do pentágono. Então, o nosso pentágono, ele é formado por quais formas planas? O pentágono, né? E as nossas faces laterais. Quando a professora falou o pentágono, nós estamos falando do nosso prisma de base pentagonal. Então, o prisma de base pentagonal, ele é formado por quadrados e formado pelo pentágono. Tranquilo? Conseguiram? Prof, por que que eles não são assim, ó, iguais? Pensa aí. A prof já explicou, hein? Eles não são iguais por quê? Porque o quadrado tem que ter todos os lados iguais e o pentágono, prisma de base pentagonal, não tem todos os lados iguais. Ah, prof, isso é muito fácil, né? Mas por que a prof está falando de novo? Porque a gente tem que sempre estar retomando aquilo que a gente já sabe para a gente não esquecer, porque a gente vai usar isso na próxima aula, hein? E também nós vimos aqui, olhem lá, nós vimos o nosso octaedro, né? Então, é o que a gente montou por último, o nosso poliedro que a gente montou por último. Todas as faces são formadas por triângulos semelhantes e possui 8 faces. Então, lembra que eu expliquei? Octa, 8, edro, faces. Então, significa que o nosso octaedro tem 8 lados, 8 faces. Essas faces são quem? Triângulos. Então, qual é a forma geométrica plana que monta o nosso octaedro? O triângulo. Tranquilo? Nossa, prof, mas ele foi o maior ali que a gente montou e é só triângulo que monta ele? Sim. Não é porque é maior, não é porque é menor que a gente tem que pensar que é só uma ou duas formas que o montam. A gente tem que saber olhar e analisar. Tranquilo? E na próxima aula, o que a gente tem? Exercícios sobre sólidos geométricos montados nesta aula. Não esqueçam de ter o material em mão, gente. A gente precisa ter o material em mãos. O que vocês vão ter ali, ó? Presta bem atenção. Nós vamos ter que usar todos esses poliedros. Por quê? Porque na nossa próxima aula, nós vamos aprender a contar o número de faces, vértices e arestas de cada poliedro, tranquilo? Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem esses poliedros aqui e daqui a pouco a gente volta.
olharam? Conseguiram observar os nossos sólidos? Olha quanto material diferente, meus queridos, a gente fez hoje. A importância de estar estudando a matemática no nosso dia a dia. Então, eu expliquei que na aula que vem nós vamos usar esses sólidos para contar o número de faces, vértices e arestas. E terá um desafio bem legal para vocês quebrarem um pouco a cuca aí, hein? Então, não vão comer as jujubas e desmanchar o sólido hoje, hein? Guarda, porque nós vamos usar a aula que vem. Tranquilo? Não esqueçam de acessar o Classroom, resolver as atividades. Um abraço para vocês e até a próxima!